Bom, hoje faremos uma pequena introdução à Idade Média. Vejam aí ao fundo a famosa Catedral de Notre-Dame. Ela é uma das mais antigas catedrais francesas em estilo gótico. Fica na famosa Ilha de la Cité, né? E como a Ilha de la Cité é uma das ilhas de Paris, foi uma barreira natural contra os invasores. As águas do rio Sena deixavam a região mais protegida, ou dificultava mais a invasão. Muito bem. Conceito. A Idade Média foi um longo período marcado por profundas transformações na Europa nos campos político, social e econômico. O período da Idade Média iniciou-se em 476, quando o Império Romano do Ocidente foi dominado pelos bárbaros, e chegou ao seu fim em 1453, quando os turcos otomanos tomaram Constantinopla. Para o melhor estudo dessa época, os estudiosos a dividem em dois períodos, em Alta Idade Média e Baixa Idade Média. Vamos falar primeiro, claro, da Alta Idade Média. A Alta Idade Média foi a época do auge e da longa consolidação de grandes impérios que surgiram nesta época. Veremos a seguir os principais pontos. Com o Império Bizantino, que foi uma extensão do Império Romano do Ocidente, com o Império Árabe, uma grande potência que surgiu no Oriente Médio, com o Império Franco, os consolidadores do cristianismo na era medieval, com o feudalismo, o meio de produção, e a cultura medieval, que foi caracterizada pela influência da Igreja Católica Apostólica Romana. Muito bem. Agora vamos falar da Baixa Idade Média. Bom, a Baixa Idade Média foi a época do declínio geral das instituições medievais, pois ocorreram grandes transformações significativas neste período. Veremos a seguir os principais pontos. Com o renascimento comercial, resultado direto do aumento considerável na produção. Também neste período foram convocadas as cruzadas. Neste período também foram instituídos os tribunais do Santo Ofício, mais conhecidos como Inquisição. Crescimento urbano e burguesia. O campo com o êxodo rural transforma-se em um espaço urbano, aliado ao surgimento de uma nova classe social, que surgiu dos burgos medievais, a burguesia. Formações das monarquias nacionais. Nesta época surgiram 4 nações europeias, França, Inglaterra, Portugal e Espanha. E as grandes crises do período medieval. Os acontecimentos que levaram o fim da Era Medieval. Vamos começar com a Alta Idade Média. Civilização Bizantina. O Império Bizantino foi a herança do Império Romano do Ocidente, cuja capital era Constantinopla, fundada pelo imperador Constantino em 330 d.C., sobre a antiga colônia grega de Bizâncio. Olha que interessante, O auge do Império Bizantino se deu com o imperador Justiniano, que governou de 527 a 565. Em seu reinado, o império chegou à sua extensão máxima, porém, após sua morte, o declínio foi inevitável. As guerras contra os bárbaros, a corrupção e a incompetência administrativa
fizeram com que o Império perdesse muitos territórios. O principal legado de Justiniano foi seu código de leis, conhecido como Corpus Iuris Civilis. Nele estavam as leis do Império Romano, que iriam ser a base do direito, com influência até hoje no mundo moderno. De fato, né? Vejam aí a majestosa Basílica de Santa Sofia, né? Que fica em Constantinopla, hoje Istambul, construída no século VI. Uma basílica realmente muito bonita, né? Muito bem. Agora vejam aí essa imagem, né? Que demonstra a expansão bizantina sobre o norte da África e o sul da Europa, detalhado nessa região mais a oeste do mapa, né? Essa região foi conquistada pelo famoso Justiniano. Muito bem. A revolta de Nica, uma revolta bastante importante, né? Veremos aqui. No domingo de 532, no hipódromo de Constantinopla, ocorreu uma revolta contra o governo imperial. O estado estava lotado de torcedores que se dividiam entre verdes, de tendência popular, e os azuis, de perfil aristocrático. Verdes e azuis eram ao mesmo tempo agremiações esportivas e partidos políticos. O imperador Justiniano e sua esposa Teodora estavam no hipódromo, torcendo pelos azuis. Claro, né? No intervalo entre duas corridas, os verdes organizaram uma manifestação contra o aumento dos impostos e do abuso de autoridade. Os azuis se juntaram a eles e marcharam até o Palácio Imperial aos gritos: Nica, 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 que significa vitória. Daí o nome da revolta. A revolta e a violência se espalharam pela cidade, mas o imperador ordenou a cruel repressão que ocasionou um incêndio gigantesco e resultou na morte de pelo menos 35 mil rebeldes. Olha que loucura! Muito bem, agora vamos falar da questão monofisista. Os membros do movimento monofisista estavam concentrados principalmente na Síria e no Egito. Acreditavam que Cristo tinha apenas a natureza divina e não humana e divina, como afirmava a Igreja Católica Romana ao defender a doutrina da Santíssima Trindade, na qual Deus seria o Pai, Filho e o Espírito Santo. Olha que interessante isso aqui, né? Essa questão, né, da Santíssima Trindade já havia sido discutida, né, no primeiro Concílio Ecumênico de Nicéia, né, do ano 325. Muito bem. Agora vamos falar da questão iconoclasta. A religião cristã exercia forte influência tanto na esfera pública como na particular. A arquitetura e a decoração das igrejas bizantinas contribuíram para que o fiel sentisse a presença do sagrado. A cúpula imensa representava o céu, e no interior da cúpula, em mosaico ou em pintura, o Cristo Pantocrator olhava para os fiéis. Sensacional, né? Em 726, por opção religiosa e por se opor ao crescente prestígio e riqueza dos monges, o imperador bizantino Leão XIII, que governou de 717 a 741, proibiu o culto às imagens religiosas, que chamamos de ícones. Daí, né, o nome da questão iconoclasta, e ordenou a destruição dessas imagens por todo o império. A população bizantina se dividiu entre os que eram favoráveis e os que eram contrários aos ícones. Como a maioria acreditavam nos ícones, estourou a guerra civil. E após os conflitos, o poder imperial restabeleceu o culto das imagens. Muito polêmica, né, essa questão entre diferenciar o culto-veneração
e o culto à adoração, né? Mais tarde, né, na Reforma Protestante, com Martinho Lutero, né, que durante a sua reforma, né, vai ser o primeiro a extinguir as imagens, né, alegando, né, que essas imagens poderiam, né, gerar, né, o ato de idolatria. E o que é idolatria, né? Colocar algo ou alguém no lugar de Deus. Muito bem. Bom, agora vamos falar do movimento que eu julgo mais importante, o Cisma do Oriente. No Império Bizantino, o imperador era o chefe supremo da Igreja. A isso denominamos Cesaropapismo. César porque ele era o governador geral e Papa porque ele era o grande líder religioso, né? Essa situação provocava sérios conflitos de interesses com o Papa sediado em Roma. Os constantes desentendimentos entre o Papa e o Imperador desencadearam, em 1054, o Grande Cisma do Oriente. A partir daí, a cristandade encontrou-se dividida em Igreja Católica Apostólica Romana e Igreja Católica Ortodoxa, cuja sede ficou sendo Constantinopla. Olha que interessante isso aqui, né? O Grande Cisma do Oriente, né, realmente foi muito emblemático, né? Porque foi o primeiro grande rompimento, né, dentro da cristandade, né? Marquem bem isso aqui. E por fim, agora vamos falar da conquista do Império Bizantino. Tudo tem seu fim, né? Bom, o Império teve seu fim quando os turcos otomanos, em 1453, conseguiram, graças ao uso do canhão, romper as inexpugnáveis muralhas e derrubar o último imperador, Constantino XI, que governou de 1449 a 1453. Por pouco tempo, né? Da dinastia Paleóloga. A partir daí, Constantinopla passou a chamar Istambul. Essa conquista é o marco mais comum utilizado para indicar o fim da Idade Média, pois desestruturou o Império Bizantino. Muito bem. Civilização Islâmica. A Península Arábica fica entre a África e a Mesopotâmia. Os desertos cobrem a maior parte do seu território. Os lugares propícios para a fixação humana são os oásis e o litoral ocidental, onde se situa Meca, a maior cidade árabe, local de peregrinação. Os árabes pré-islâmicos eram povos semitas, em sua maioria nômades. Viviam do comércio, do pastoreio e da guerra. Não havia unidade política, pois prevalecia o sistema tribal. Muito bem. O profeta Maomé. Impossível, né, não falar do islamismo sem citar o profeta Maomé, que foi, né, o seu fundador. Vejamos aqui. Maomé, que viveu de 570 a 632, vinha de uma família humilde da tribo dos Hashemitas. Sua família tinha ligação com a Kaaba, o santuário da cidade. Há poucas informações sobre os primeiros anos de Maomé. Sabe-se, porém, que aos 15 anos ele passou a trabalhar como um condutor de caravanas de camelo, viajando para lugares como Síria e a Palestina, onde travou contato com duas das mais importantes religiões monoteístas, o judaísmo e o cristianismo. Aos 25 anos, Maomé se casou com Khadija, uma viúva comerciante, e assumiu o comando dos seus negócios. Interessante, né, que Maomé, já com seus 25 anos, já era, né, um homem relevante na região. Muito bem. O islamismo. Em 610, Maomé teria recebido uma mensagem do arcanjo Gabriel, que o convocou para ser o mensageiro de Alá. Afirmando a existência de um único Deus, Maomé atraiu muitos seguidores.
que ficaram conhecidos como muçulmanos. Conforme o número de muçulmanos crescia, a relação entre Maomé e os comerciantes corachitas piorava, pois, como eram politeístas, eles se negavam a vê-lo como mensageiro. O profeta passou a ser perseguido e decidiu fugir de Meca para Yatrib ou Yatreb, conhecida hoje como Medina. Esse episódio ficou conhecido como Hégira. O ano em que ocorreu a Hégira, no ano 622, é considerado o primeiro ano do calendário islâmico. Olha que interessante isso aqui, né? Dentre as três grandes religiões monoteístas, as famosas religiões abrâmicas, o Islã é a mais jovem, né? É a caçula, né? Em 630, Maomé e seus seguidores retornaram a Meca. Acreditando que Allah lutava ao lado deles, marcharam sobre Meca e, lá chegando, convocou a Jihad. Destruíram as estátuas dos deuses da Kaaba e impuseram adoração a Allah. Bom, e o que é a Jihad, né? Bom, a Jihad pode ser dividida entre Jihad maior e Jihad menor. A Jihad maior é a luta contra si mesmo, que é a luta mais difícil, que é a luta para se obter o autoconhecimento. E a Jihad menor é a luta contra os inimigos externos do Islã, por vezes deturpadas. Ao falecer em 632, Maomé tinha fundado uma religião monoteísta, o islamismo, palavra do árabe que significa submissão total a Deus, no sentido religioso, Meca passou a ser, a partir daí, a capital muçulmana. Os muçulmanos seguem os ensinamentos de Maomé através do Alcorão ou Corão, acreditando que nele está a vontade de Deus revelada a Maomé pelo arcanjo Gabriel. Muito bem. Vejam aí Maomé, do árabe Muhammad ou Mohamed. E nessa fotografia vemos, ao centro da mesquita está a Kaaba, que fica em Meca, a atual Arábia Saudita. Muito bem. A sucessão de Maomé, sunitas e xiitas. Quando Maomé faleceu, ocorreu uma disputa pelo poder político e religioso. Depois de intensas disputas, Abu Bakr, que governou de 632 a 634, parente de Maomé, foi eleito califa. Os 4 primeiros califas foram eleitos entre os parentes de Maomé. Em 661, com a morte de Ali, que governou de 656 a 661, o quarto califa, marido de Fátima, filha de Maomé, os muçulmanos se dividiram quanto à sucessão. Para uns, somente um membro da família de Maomé deveria sucedê-lo. Para outros, isso não era necessário. A disputa terminou quando Muáwia, que governou de 661 a 680, um governante da Síria, proclamou-se califa e foi aceito como tal. Descontentes com a vitória do califa sírio, parte dos muçulmanos formou a seita xiita, para a qual somente os parentes de Maomé podem liderar os muçulmanos. A maioria dos muçulmanos, porém, apoiaram Muáwia I, no cargo de califa, e formou-se a seita sunita. Muito bem. Bom, agora vamos falar da expansão muçulmana. A partir do governo do segundo califa, iniciou-se a expansão para além da Arábia. Eles e seus sucessores levaram as últimas consequências à conquista de terras e pessoas para o islamismo, processo que resultou na formação de um imenso império que ia desde a Península Ibérica até parte da Índia. Acreditem, foi uma expansão fulminante. Com a morte de Ali,
o poder passou às mãos de Osomíadas, importante família da cidade de Meca, cujo governo se estendeu de 661 a 750. Os Omíadas conquistaram a Palestina, a Mesopotâmia e a Pérsia a leste, o nordeste da África a oeste e, partindo do continente africano, conquistaram a Península Ibérica. Mas, ao tentar expandir seus domínios em direção ao restante da Europa, foram detidos pelos guerreiros francos, liderados por Carlos Martel, na Batalha de Poitiers, em 732, quando o general árabe Abd-er-Rahman foi atingido com uma lança. De fato, nessa época, os muçulmanos sofreram uma amarga derrota que impediu a expansão, para o restante do continente europeu. Depois disso, os abássidas, partidários de seita xiita, apossaram-se do califado. Durante seu longo reinado, que durou de 751 a 1258, consolidaram o islamismo e mudaram a capital para Bagdá, no atual Iraque. O império vivia seu apogeu. De fato, Muito bem. Vejam aí a expansão do Império Árabe, A expansão máxima do Império Árabe, que durou de 630 a 1258, Bom, em 1258, eles foram arrasados por Hulagu Khan, o mongol, que marcharam, sobre Bagdá com êxito. Para quem não sabe, o Império Mongol foi o maior império da história em extensão territorial. Seu auge, foi com o grande Gengis Khan, o famoso conquistador da China, Bom, pouco se fala deles, porque o Império Mongol, é um assunto para a história oriental. Então, não nos interessa. Mas, vale a pena pesquisar. Muito bem. Vejam aí, o Persa Avicena destacou-se na medicina e também na filosofia, sendo influência até para a filosofia escolástica. Aquela filosofia, ligada à Igreja Católica. Agora vejam aí essa fotografia, que mostra o Pátio dos Leões do Palácio de Alhambra, que fica em Granada, na Espanha. Notem bem a sofisticada arquitetura árabe. Muito bem. Bom, antes de começar, vamos falar das invasões bárbaras. Os séculos 4, 5 e 6 foram marcados por invasões de povos bárbaros no Império Romano. Os hunos, povos asiáticos, pressionaram os germanos para dentro dos limites do Império Romano. No início, tiveram permissão para estabelecer como tribos aliadas, auxiliando na defesa das fronteiras. Contudo, novas ondas bárbaras chegaram e o exército já não dava mais conta da segurança. Com a decadência de Roma e a fundação de pequenos reinos bárbaros, a unidade política do Império acabou. É a crise do mundo antigo e de suas instituições. Muito bem. Agora veremos alguns povos bárbaros, ou os principais. O Império Romano, assim como todo império, tinha seus aliados e seus inimigos. Alguns desses povos, que vieram do norte da Europa e Oriente, eram politeístas. Seu principal deus era Odin, representante da guerra, Thor, o deus do trovão, Freya, a deusa do amor, etc. O termo bárbaro foi utilizado para se referir a povos não civilizados pela ótica grega, e os romanos também assimilaram essa palavra. De fato, Muito bem.
Os anglo-saxões deram origem à Grã-Bretanha, juntos com anglos, bretões e jutos por volta do século V. Também se estabeleceram na região da atual Alemanha e os descendentes da Grã-Bretanha foram derrotados e expulsos daquela região no século XI. Os godos, ou góticos, um povo que saiu da Escandinávia em direção à Gália, atual França, atacavam e empurravam os germânicos para as fronteiras do Império Romano. Por volta do século IV, eles dividem-se em dois povos. Visigodos, esses conhecidos como godos do Oeste, que se tornaram aliados dos romanos por um breve período e no século VIII foram varridos do mapa pelos muçulmanos. E ostrogodos, esses conhecidos como godos do leste, inimigos de Roma e aliados de Átila, rei dos hunos. Átila ou Huno, um rei que era temido pelo Império Romano, né? Então, o que Roma fez? Passou a pagá-lo em ouro, né, para controlar os germânicos nas fronteiras. Por quê? Porque o exército de Átila era bastante poderoso, né? O cara era sensacional, né? O grande líder dos famosos Cavaleiros das Estepes. Grande Átila, né? Os vândalos, uma tribo germânica oriental, passou pelo Império Romano no século V. Entraram pela Gália, atravessaram a Ibéria e conquistaram a cidade de Cartago, uma província romana, ex-colônia fenícia no norte da África, e depois as ilhas de Sardenha e Córcega. Esse povo guerreiro ficou marcado na história por destruir tudo o que encontravam pela frente. Em 455, eles saquearam Roma e destruíram obras de arte. Bom, acho que todos vocês já ouviram falar da palavra vândalo, né? Geralmente nos referimos a pessoas que destroem os patrimônios públicos ou privados, né? E a origem dessa palavra vem desse povo bárbaro, né? Muito bem. Os chamados vikings realizavam assaltos de acordo com a segurança do local. Se aparentasse frágil, atacavam. Se fossem fortes, negociavam. Quando conquistavam outros povos, eles os escravizavam e realizavam o tráfico humano na Europa Ocidental e principalmente no Oriente Médio. Negociavam com bizantinos e árabes, geralmente escravos brancos, como os celtas, anglo-saxões, francos e eslavos. Madeira, ferro, pele, zambá e pedra-sabão eram outros produtos negociados por eles. Bom, apesar de associarmos a escravidão ao povo africano por causa do senso comum e também porque foi lá na África mesmo, né, que tudo começou, desde os primórdios, houve escravidão branca sim, né? Com homens fazendo trabalhos braçais, esses por vezes castrados, e mulheres como escravas sexuais ou forçadas à prostituição. Quanta humilhação sofreram os escravos, né? Não importa a era, se foi na pré-história, Idade Antiga, Idade Média, enfim. Era e é a chaga da humanidade, né? Digo isso porque a escravidão não acabou. Apenas mudaram as correntes. Deixou de ser física, entre aspas, para ser mental. Reflitam sobre isso, né? Muito bem. Vejam aí os famosos povos germânicos. Os anglo-saxões, na região da Grã-Bretanha, né? Nessa ilha acima da atual França, hoje o Reino Unido, né? Os visigodos, nessa região detalhada em verde, nessa região da Espanha, Portugal, né? Os ostrogodos, nessa região laranja, nessa região da atual Itália, também nessa região no oeste da Península Balcânica, os vândalos, no norte da África, nessa região detalhada em lilás, os vikings, que vieram do extremo norte da Europa, na Escandinávia, os francos, que foram os principais, nessa região da atual França, detalhada em vermelho no mapa, etc. Né? São muitos povos. Muito bem.
Reino Cristão dos Francos. As invasões bárbaras violentas provocaram fuga da população das cidades. O campo era o único lugar seguro na Europa. A sociedade torna-se essencialmente rural. Surgem os castelos fortificados, construídos para a segurança contra eventuais ataques. A maioria dos reinos bárbaros teve curta existência. O único que merece especial destaque é o Reino dos Francos. Muito bem. Vejam aí o famoso Carlos Magno, que viveu de 742 a 814. O maior imperador dos francos. Daqui a pouco vamos falar dele, né? Bom, Reino Cristão dos Francos. Depois de atravessar o rio Reno, os francos se estabeleceram na Gaia, atual França, trazendo com eles suas crenças e seus hábitos guerreiros, enfim, sua cultura. E, nos primeiros anos do século V, uma disputa armada entre os próprios francos levou ao poder um chefe militar chamado Clovis, o primeiro da dinastia merovingia. E por falar nela, vamos falar da dinastia merovingia. E claro, vamos começar falando do governo de Clovis, que durou de 481 a 511. Vejamos aqui. O rei Clovis no poder estabeleceu a capital do seu reino, onde hoje fica Paris, e, à frente de seus guerreiros, conquistou o reino da Burgúndia e tomou terras dos visigodos e dos ostrogodos. O sucesso do expansionismo franco não se deveu apenas à perícia dos seus guerreiros, mas também da aliança que o rei Clovis fez com a Igreja Cristã, solidificada em 496, quando ele se converteu ao cristianismo, né? Olha que história bonita a história de Clovis, né? Agora vamos falar dos reis indolentes. Esses governaram de 511 a 751. Vejamos aqui. Os sucessores de Clovis, além de não assegurar a unidade territorial, eram administradores incompetentes. Por essa razão, são conhecidos como reis indolentes. Com o enfraquecimento do poder real, a passagem administrativa do reino ficou nas mãos do prefeito do palácio ou mordomo do paço, um alto funcionário da monarquia com poderes de chefe de governo. Dentre os mordomos do paço, Carlos Martel e seus guerreiros conseguiram barrar o avanço dos árabes muçulmanos da Europa Ocidental, vencendo-os na Batalha de Poitiers em 732, com a morte do grande líder árabe Abd-er-Rahman. Carlos Martel treinou e preparou seu exército e conseguiu de fato surpreender os muçulmanos com um exército bem menor. Porém, os francos tinham uma vantagem, né? Estavam lutando no seu próprio território, né? Apenas com espadas, escudos, punhais, lanças, martelos e machados, contra uma cavalaria pesada, bem equipada e com grandes arqueiros à disposição dos generais muçulmanos, né? Os francos frustraram os muçulmanos. O último rei foi Childerico III, o Idiota. Quando ele foi deposto, cortaram seu cabelo, pois acreditavam que ele era inútil. Com a morte de Carlos Martel, seu filho Pepino Breve, por causa de sua baixa estatura, deu um golpe. Aprisionou o legítimo herdeiro ao trono e proclamou-se rei dos francos. Com isso iniciou-se uma nova dinastia, que ficou conhecida como Dinastia Carolíngia, por causa de Carlos Magno. Muito bem. E por falar nela, vamos falar da Dinastia Carolíngia. Vamos começar falando, claro, né, do governo de Pepino o Breve, que durou de 751 a 768.
O rei Pepino Breve subiu ao trono com a morte de seu pai, Carlos Martel. Deu um golpe aprisionando o legítimo herdeiro ao trono e proclamou-se rei dos francos, com apoio da nobreza. O Papa Zacarias reconheceu Pepino Breve como rei e, em troca, pediu a ele ajuda militar contra os bizantinos e os lombardos, que na época atacaram a Península Itálica e ameaçaram tomar a sede do Papado de Roma. Então, Pepino Breve e seus guerreiros invadiram a Itália, venceram os lombardos e os bizantinos ali instalados e, em 756, doaram à igreja parte das terras conquistadas. Dessa doação originou-se o patrimônio de São Pedro, também chamados de Estados da Igreja, que se mantiveram incorporados aos domínios do papado por mais de 1000 anos. A Igreja Católica só perdeu esses estados com a unificação italiana, em 1870, e recebeu de presente, entre aspas, mais tarde, através do Tratado de Latrão, de 1929, assinado pelo grande líder fascista Benito Mussolini em nome do rei Vítor Emanuel III, o Estado do Vaticano. Isso mesmo, O Vaticano é bem jovem, E uma curiosidade, é o menor país do mundo. Muito bem. Agora vamos falar do governo de Carlos Magno, que durou de 768 a 814. Vejamos aqui. Sucedendo seu pai Pepino Breve, o rei Carlos Magno ampliou e consolidou a aliança com a Igreja. Ao mesmo tempo que solidificava seus laços com a Igreja, Carlos Magno dirigia expedições guerreiras contra outros povos, o que lhe possibilitou conquistar riquezas fabulosas e grandes porções de terra, formando assim um enorme império. Estreitando ainda mais sua aliança com a Igreja, Carlos Magno se fez coroar imperador pelo Papa, na noite de Natal do ano 800. Surgiu assim o Sacro Império Romano Germânico. Olha que interessante, Como o próprio nome já diz, foi selada a aliança com a Igreja Católica Apostólica Romana. Bom, na verdade mesmo, eles tinham a pretensão de refundar o Império Romano, O glorioso Império Romano. Mas acabou não dando muito certo, Durante o governo de Carlos Magno, o Império conheceu a estabilidade. Isso se deveu, em boa parte, à sua administração a funcionários de sua confiança, condes, duques e marqueses, isto é, nobres escolhidos entre os homens de sua confiança. Observem a função administrativa da nobreza. Marqueses, esses administravam as marcas, nome dado aos territórios situados nas fronteiras do império. Duques controlavam os ducados, territórios próximos às fronteiras, e eram incumbidos de formar e liderar exércitos. E os condes? Esses administravam os demais territórios, cobrando impostos e fazendo cumprir as decisões do rei. Para ter o maior controle sobre esses administradores, Carlos Magno ampliou os poderes dos Miss Dominici. Do latim significa enviados do Senhor. Funcionários reais que iam periodicamente aos condados, ducados e marcas, para fiscalizá-los e informar a situação ao rei. Eles visitavam essas unidades administrativas sempre em dupla. Um clérigo, geralmente abade, bispo ou arcebispo, e um leigo, geralmente um conde ou duque. A administração carolíngia valia-se também de capitulares, documentos escritos contendo ordens e comunicados do rei sobre os mais diversos assuntos.
Olha que interessante, né? Sensacional. Agora vamos falar de algo mais sensacional ainda, né? O Renascimento Carolíngio. Com o objetivo de preparar funcionários capazes de administrar o seu reino, Carlos Magno criou várias escolas nos mosteiros, nos bispados e uma delas no seu próprio palácio. A escola do palácio, chamada por isso de Escola Palatina, era frequentada apenas pelos filhos dos altos funcionários. Lá eles aprendiam latim, que era a língua oficial, religião, gramática, aritmética, música e geometria. Nessa escola, Carlos Magno reuniu estudiosos de diferentes partes da Europa, como Alcuino de York, que viveu de 724 a 804, Paulo Diácono, que viveu de 720 a 799, Eginardo, que viveu de 770 a 840, entre outros. Nas escolas dos bispados e dos mosteiros, desenvolveram-se o estudo e a cópia de antigos manuscritos da antiguidade. Simplesmente fantástico. Muito bem. O enfraquecimento do Império Franco. Bom, durante suas campanhas militares, Carlos Magno fortaleceu os laços de fidelidade com os guerreiros, doando parte das terras conquistadas. Por um lado, isso colaborou para fortalecer o exército carolíngio. O poder central foi enfraquecido depois que Carlos Magno foi sucedido pelo seu filho Luís o Piedoso. E por falar nele, vamos falar do governo de Luís o Piedoso, que governou de 814 a 840. Vejamos aqui. A administração de Luís foi marcada pelo enfraquecimento do Império Franco, agravamento da descentralização política e pelo apoio da Igreja. Mesmo assim, Luís o Piedoso dedicou-se mais à religião do que à política e teve dificuldade em manter a unidade do Império. Após a morte dele, seus 3 filhos passaram a disputar o trono por armas. Depois de alguns anos de luta, eles assinaram o Tratado de Verdun, em 843. Vejam aí a divisão do Império Franco. A parte ocidental ficou com Carlos o Calvo, a região central com Lotário I e a parte oriental foi destinada a Luís o Germânico. Muito bem. Bom, agora iremos falar de sarracenos, vikings e magiares. No decorrer do século IX e X, a Europa foi alvo de violentas invasões, algumas delas ocorridas ainda no reinado de Carlos Magno. Detidos por terra, os árabes muçulmanos continuaram atacando por mar. Partindo da África, piratas muçulmanos, conhecidos como sarracenos, atacavam e pilhavam as costas da atual região da França e da Itália. Outro povo também chegou pelo mar, foi os normandos, mais conhecidos como vikings. Eles eram de origem germânica e viviam na Escandinávia, na região das atuais Dinamarca, Suécia e Noruega. Esses mestres na arte da navegação, com suas velozes embarcações, assaltavam e pilhavam as cidades e os mosteiros, levando pânico por onde aportavam. Às vezes, seguiam também pelos rios e atacavam o interior. Londres e Paris foram saqueadas várias vezes. Eles eram terríveis, né? Na metade do século X, vieram do leste magiares, os famosos húngaros, um povo guerreiro da Ásia Central. Conhecidos também como Cavaleiros das Estepes, pilhavam e escravizavam as populações de vários povoados europeus, destruíram mosteiros e se apossaram do ouro tesourado neles. No final do século X, os magiares foram vencidos pelos germanos
e acabaram se estabelecendo na região da atual Hungria. Ao longo dos anos, foram sendo convertidos ao cristianismo, né? Muito bem. Tempos mais tarde, ressurge o Sacro Império Romano-Germânico, que agora durou por um longo tempo, de 962 a 1806. Os francos, junto a Otto, derrotaram os invasores magiares, empurraram os eslavos de volta para os Balcãs e tomaram parte da Itália. Já os escandinavos foram se convertendo ao cristianismo e, por volta do ano 1000, já estavam integrados à cultura cristã. O poder dos francos foi assegurado por Otto I, que governou de 962 a 973. Incrível, né? Muito bem. Vejam aí uma embarcação viking. Um fato interessante, né, sobre os vikings é que eles chegaram à América 500 anos antes de Cristóvão Colombo, né, na região do atual Canadá. Liderados por Leif Erikson, né, filho do lendário Erik o Vermelho, né, ou Erik o Ruivo, o descobridor da Groenlândia, né, aquela região, né, gelada que fica entre dois continentes, a Europa e a América, né? Então, né, estava no sangue de Leif Erikson descobrir novas terras, né? E acabou descobrindo a América. Muito bem. Vejamos aqui. Primeiro vamos falar do feudalismo. O fim do Império Romano do Ocidente significou para a Europa uma mudança radical em suas estruturas econômicas, sociais, políticas e culturais. O resultado foi uma formação gradual do modo de produção que fundiu elementos das culturas germânicas, trazidas pelos bárbaros, com a cultura clássica, herdada dos romanos. Esse sistema denominamos feudalismo. Basicamente, o feudalismo é isso, né? A união, né, de instituições bárbaras com instituições clássicas. Muito bem. Agora vamos falar do sistema feudal. Bom, as invasões bárbaras trouxeram grande segurança para a população europeia. Para escapar do caos que as guerras traziam, os mais pobres procuravam proteção dos grandes proprietários de terra. Em troca de proteção, os primeiros, os servos, eram obrigados a trabalhar nas terras de segundos, esses os senhores. A essa relação de mão de obra chamamos de servidão. De fato, né, houve uma superação, entre aspas, da servidão em relação à escravidão. Por quê? Porque o servo era dono de parte de sua produção. Já o escravo não. Então houve sim uma melhora, um avanço na Alta Idade Média, né? Interessante isso aqui. Certas instituições germânicas, como o Comitatus e o Beneficium, incorporaram-se ao feudalismo. O Comitatus era um grupo de guerreiros ligados a seu chefe por juramento de fidelidade. A lealdade ao chefe era retribuída com a divisão dos saques de guerra, ou seja, o benefício, e principalmente de terras. O Comitatus e o Beneficium estão associados à transformação dos grandes proprietários em nobres e à formação do sistema de suzerania e vassalagem do feudalismo. Olha que interessante isso aqui, né? Daqui a pouco vamos falar sobre. Portanto, o feudalismo caracterizou-se como um sistema de base econômica agrária fechada, com pouco comércio de governo descentralizado nas mãos da nobreza e da sociedade de castas, ou estamentos, na qual o que prevalecia era a condição de nascimento do indivíduo. Olha que interessante isso aqui também, né? Bom, mas o que era a sociedade de castas, né? Bom, a sociedade de castas era basicamente o seguinte:
Quem nascia nobre, morria nobre. Quem nascia servo, morria servo. Claro, né, que para toda regra existem exceções. Mas a lógica era essa, né? Muito bem. Vejam aí, nesta miniatura do século XV, diversas fases do trabalho agrícola civil ao longo do ano. Muito bem. Agora vamos falar da relação de suzerania e vassalagem, que eu prometi a vocês. Aquele que doava o feudo era chamado de suzerano, e o que recebia era denominado vassalo. Por exemplo, se um conde doasse um feudo a um duque, ele passaria a ser suzerano do duque e este seu vassalo. Caso esse duque doasse um feudo a um marquês, passaria a ser seu suzerano e, ao mesmo tempo, continuava sendo vassalo do conde. Interessante, né? Dessa forma, os nobres estabeleciam entre si relações de suzerania e vassalagem, por meio das quais se comprometiam a ajudar um ao outro. A doação do feudo se dava por meio do juramento de fidelidade, que ocorria durante uma cerimônia chamada de homenagem. Olha que interessante isso aqui, né? Vejam aí uma pintura do século XIII representando o juramento de fidelidade de um vassalo ao seu suzerano. Muito bem. Agora vamos falar das obrigações civis. Para garantir a desejada proteção, os servos eram obrigados a realizar os seguintes trabalhos. Corveia, trabalho que o servo deveria executar nas terras de seu senhor, variava de 2 a 3 dias por semana. Talha, parte da produção que o servo era obrigado a entregar a seu senhor. Banalidades, taxa que o servo pagava para utilizar os equipamentos do feudo, como forno, moinho e outros bens de seu senhor. E o mais famoso, né? O tostão de Pedro, o famoso dízimo. O dízimo era pago à igreja e correspondia a 10% de toda a sua produção. Claro, né, que com o passar do tempo, né, eles começaram a pagar em moeda, em dinheiro, né? Muito bem. A cultura medieval. Bom, a mentalidade do homem medieval era impregnada nos valores do cristianismo. A Igreja Católica foi a única instituição romana que sobreviveu às ruínas do Império, conseguindo monopolizar a intermediação de Deus com os cristãos. Aqueles que discordavam de seus dogmas eram considerados hereges e estavam sujeitos a severas penas impostas pelo Tribunal da Inquisição. O Papa era o chefe máximo da Igreja, possuía enorme poder. Naquele tempo surgiram 2 expoentes da filosofia medieval. Santo Agostinho, que viveu de 354 a 430, influenciado por Platão, que viveu de 428 a 347 a.C., segundo sua teoria dualista, ele dizia que a religião poderia explicá-la. O mundo ideal é o mundo de Deus e o mundo das coisas dos homens. O outro filósofo, São Tomás de Aquino, que viveu de 1225 a 1274, influenciado por Aristóteles, que viveu de 384 a 322 a.C., dizia que a razão era a base para o entendimento de Deus e a religião. A sua contribuição filosófica foi com a explicação do direito natural. Para ele, todos têm ferramentas e instintos para entender Deus através da razão. Sensacional, né, gente? 2 santos da Igreja Católica, né, que beberam da fonte da filosofia grega, né?
eles conseguiram conciliar, né, a razão e a fé, que eram, né, até então impossível, mas eles conseguiram, né, fazer essa grande façanha na Idade Média, né? Muito bem. A partir do século XI, surgem as universidades. Uma universidade completa tinha cursos de teologia, filosofia, artes, ciências e letras, direito e medicina. Entre as primeiras universidades da Europa Ocidental, destacam-se a de Paris, Oxford, Cambridge, Montpellier, Salamanca, Nápoles, Bolonha e Roma. Olha que interessante, né? Sendo Bolonha a mais antiga do mundo ocidental, né? A Igreja Católica, né, era quem ministrava, né, o ensino superior durante toda a Idade Média, né? Tinha um monopólio, deixando a sua maior contribuição para o mundo, o sistema universitário. Por isso, a Igreja Católica é conhecida como a mãe das universidades. Então, jamais podemos dizer que o período medieval foi o período das trevas, né? Claro, né, que também convenhamos que o ensino era voltado para um grupo específico da sociedade, mas de qualquer forma foi um grande avanço para o mundo ocidental, graças à Igreja Católica, né? Muito bem. Vejam aí a representação de Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Vamos começar, né, com a Baixa Idade Média, que é, né, o período de declínio da Idade Média, né, para já chegarmos ao período da Era Moderna, né? Muito bem. Vamos começar falando, né, do Renascimento comercial. A Europa conheceu, a partir da Baixa Idade Média, século XI, um período de relativa paz. As invasões normandas, ou seja, dos vikings, dos magiares, húngaros e sarracenos árabes, diminuíram a intensidade. Novas técnicas agrícolas foram adotadas e novos campos de cultivo foram criados a partir da drenagem dos pântanos e derrubada das florestas. Isso possibilitou maior produtividade nos campos. A consequência disso foi o aumento da população. O modelo feudal já não comportava o excedente populacional. Muitos servos viram-se obrigados a morar em cidades e dedicar-se a atividades comerciais e artesanais, ou então tornavam-se ladrões de estradas. Os nobres que, por não serem primogênitos, eram deserdados. Perambulavam pela Europa em busca de algum outro nobre para oferecer seus serviços militares de cavaleiro. A Igreja, ciente dos riscos de convulsão social, decide organizar expedições militares de forte apego religioso, conhecidas como cruzadas. Seria uma forma de unir o útil ao agradável. A sociedade ficava livre dos marginais, a guerra traria riquezas expoliadas do inimigo e os cristãos tomariam a Terra Santa para si, expulsando os infiéis muçulmanos. Bem tramado, né? Vejam aí este gráfico, né? Vejam aí na imagem, né, que durante o século XI a população era de aproximadamente 25 milhões. No século XII, 35 milhões. E no século XIII, esse número dá um salto para 50 milhões de habitantes. Então, né, houve uma grande melhora, né, na qualidade de vida para o povo europeu. Muito bem. As Cruzadas. Bom, as Cruzadas foi um movimento religioso e militar que visava tomar a Terra Santa como reação ao bloqueio feito pelos muçulmanos em Jerusalém no ano de 1071. As Cruzadas começaram quando o Papa Urbano II, esse que administrou a Igreja de 1088 a 1099,
disse a célebre frase Deus vult no Concílio de Clermont em 1095. Deus vult quer dizer a vontade de Deus. Então, era a vontade de Deus que os cristãos invadissem Jerusalém e tomassem a Terra Santa, né, para os cristãos. Muito bem. Veremos agora as principais cruzadas. Primeira cruzada. A primeira cruzada começou em 1096 e terminou em 1099. Ficou conhecida como a tomada de Jerusalém pelos cruzados. Então, de fato, os cristãos conseguiram uma grande vantagem sobre os muçulmanos, né? Segunda cruzada. A segunda cruzada começou em 1147 e finalizou em 1149. Ficou conhecida como a Queda de Jerusalém. Nesta segunda cruzada, de fato, houve uma recuperação muçulmana em Jerusalém. Terceira cruzada. Essa cruzada iniciou em 1189 e finalizou em 1192. Essa ficou conhecida como a Cruzada dos Reis da Inglaterra, do Sacro Império Romano Germânico e França. Bom, o rei da Inglaterra era o Ricardo Coração de Leão. Do Sacro Império Romano Germânico, Frederico Barba-Ruiva. E da França, Filipe Augusto. Muito bem. E a quarta cruzada, né? Que eu julgo mais importante. Que durou de 1202 a 1204, né? A cruzada comercial. Essa desviada de sua rota original para atender aos interesses comerciais de Veneza. Olha que interessante isso aqui, né? Claro, né? Ainda existiram outras 4 cruzadas oficiais e 2 extras oficiais, né? Uma dessas extras oficiais foi a famosa Cruzada das Crianças, né? Iniciada por 2 adolescentes, né? O pastor francês Estevão de Blois e o alemão Nicolas. Eles reuniram milhares de crianças, porém, no meio do caminho, eles tiveram muitos empecilhos, né? A maior parte dos cristãos foram vendidos pelos armadores, uns morreram e outros foram capturados por piratas, os famosos bandidos do mar. Muito bem. Apesar do grande fracasso militar, as cruzadas promoveram a entrada na Europa de produtos orientais. Num primeiro momento, os frutos dos saques da guerra, depois o comércio. Assim, as antigas rotas marítimas do Mediterrâneo voltaram a ser operadas por comerciantes, principalmente italianos, em especial das cidades de Veneza e Gênova. Marquem bem, né, essas 2 cidades, Veneza e Gênova. Muito bem. Para saber mais. Durante a Terceira Cruzada, o rei inglês Ricardo Coração de Leão, que governou de 1189 a 1199, conseguiu um acordo com o sultão do Egito e Síria Saladino, que governou de 1174 a 1193. Esse acordo era o Tratado de Ranlah, de 1192, que beneficiava todos os cristãos que faziam a peregrinação na cidade santa de Jerusalém, porém a cidade ficaria sob a tutela muçulmana, né? Eles visitavam a Via Sacra, o local onde Jesus de Nazaré andou até o Monte Calvário para ser crucificado, e o Santo Sepulcro, o local onde Jesus Cristo foi crucificado. Agora vejam aí esta fotografia, né? Da Igreja do Santo Sepulcro, foi construída em 335. Local de peregrinação de católicos romanos e ortodoxos gregos, armênios, coptas, siríacos e etíopes. Muito bem. Agora vejam aí no mapa os territórios e suas influências religiosas. Nessa região laranja temos a influência católica romana. Nessa região amarela, a influência da Igreja Ortodoxa. E por fim, essa região detalhada em verde, a região de influência muçulmana, né?
seja Fatimida ou Seljúcida, né? Muito bem. Agora vamos falar dos tribunais do Santo Ofício. A Igreja Católica Apostólica Romana tinha tribunais para julgar e punir os hereges. Esses indivíduos católicos, cujas crenças não correspondessem exatamente às aprovadas pela Igreja Católica. Olha que interessante essa definição. Eram somente católicos que eram julgados, pela Inquisição. Então, não podia julgar pessoas de outras religiões. Fundados em 1231 pelo Papa Gregório IX, que governou de 1227 a 1241, e conhecidos como Tribunais da Inquisição, difundidos em Portugal, Espanha, Itália e França, mas nunca se estabeleceram na Inglaterra. No decorrer do século XV, tornaram-se poderosíssimos na Espanha, tanto que o rei e a rainha serviram-se deles para enfraquecer o poder dos nobres e exterminar os judeus. Nessa época, os dirigentes da Inquisição puniam suas vítimas, às vezes com torturas, e milhares de pessoas foram queimadas vivas. Interessante, que quem mais queimaram pessoas vivas foram os protestantes calvinistas, da vertente de João Calvino, Um assunto que veremos em uma outra aula, Numa aula futura de reforma protestante, Mas não vamos se aprofundar nisso, Vamos falar de Idade Média. Seu chefe, o Grande Inquisidor, ganhou tamanho poder que chegou a desafiar o Papa que se opunha à Inquisição. Então vejam, que até o Papa não tinha um total controle sobre a Inquisição, Mas, de uma maneira geral, ele tinha sim, De ambígua essa explicação. No início do século XIX, foi finalmente abolida pela Igreja. Por incrível que pareça, ela executou muito menos pessoas que a Revolução Francesa, Que na época da Revolução Francesa ainda se vigorava a Inquisição. Então, em 600 anos, se matou muito menos que um ano de Revolução Francesa, Mais precisamente, estou falando da Era do Terror da Revolução Francesa, Nos anos de 1793 e 1794, E veremos também uma aula futura, Na aula de Revolução Francesa, Um movimento bastante importante que iniciou uma nova era, Saímos da Idade Moderna e adentramos a Idade Contemporânea. Até hoje, Muito bem. O crescimento urbano e a burguesia. Vejamos aqui. O aumento das atividades comerciais atraiu para as cidades boa parte da população camponesa europeia. Lugar estratégico, como em trocamento de estradas ou então ao redor de uma sede episcopal. Foi se transformando em um pequeno núcleo comercial, fortificado e urbano, chamado burgo. Como consequência imediata do aumento do comércio, temos o aumento da circulação monetária, a reativação de antigas rotas comerciais, o surgimento de uma nova classe social, a burguesia, e as obrigações civis passam a ser pagas em dinheiro. Olha que interessante, Bom, agora iremos falar da formação das monarquias nacionais. Bom, hoje é comum ouvirmos um europeu dizendo: sou inglês, sou espanhol ou sou português. Mas nem sempre foi assim. Na Europa do ano 1000, por exemplo, isso soaria estranho, pois os estados nacionais, como França, Inglaterra ou Portugal, ainda não haviam se formado. Naqueles tempos, a pessoa que nascesse em uma aldeia, vila ou cidade
se considerava apenas um membro daquela comunidade, não mais que isso. Claro, né? A partir do século XI, essa situação começou a mudar e, valendo-se disso, criou impostos, estabeleceu uma moeda única para todo o reino e usou o dinheiro arrecadado para montar um exército profissional assalariado. Com o fortalecimento dos reis, completou-se o processo de formação das monarquias nacionais europeias. Vejamos a seguir como se deu esse processo na Inglaterra, na França, em Portugal e na Espanha. Bom, primeiro vamos falar do caso da formação da monarquia inglesa. Vejamos aqui como foi. Bom, logo de cara vamos falar do período de anarquia, que durou de 1066 a 1154. Vejamos aqui. Podemos destacar as figuras de Guilherme I e Henrique I. Esse período iniciou-se depois da conquista da Normandia, através da Batalha de Hastings, em 1066. Interessante isso aqui, né? A Inglaterra, antes de se tornar monarquia, era uma anarquia, né? Totalmente o oposto, né? Bom, agora vamos falar da dinastia Plantageneta, do inglês Plantagenet, que durou de 1154 a 1399. Iniciou-se com Henrique II. Esse rei tentou submeter os senhores feudais, exigindo que todas as questões fossem julgadas nos tribunais reais e não pelos tribunais da nobreza. Outras figuras dessa dinastia merecem maior destaque, como Ricardo Coração de Leão, que é tido como um herói das cruzadas, e João Sem Terra, que perdeu o ducado da Normandia para a França. O governo do rei João foi marcado por impostos para suprir os gastos militares, provocando a revolta da nobreza, que resultou a assinatura da Magna Carta, em 1215. Olha que interessante isso aqui, né? A Magna Carta é conhecida como a primeira Constituição do Ocidente. Pela primeira vez na história ocidental, um rei tinha seus poderes limitados pelas leis dos homens e não pelas de Deus. Muito bem. Agora vamos falar de um acontecimento bastante marcante. A Guerra das Duas Rosas, que durou de 1455 a 1485. Foi uma guerra civil na Inglaterra entre duas importantes famílias. De um lado, Lancaster, que era representada pela cor vermelha, e York pela branca. Daí o nome do conflito, Guerra das Duas Rosas. Bem fácil, né? O que estava em jogo era o trono inglês. Depois de muitos conflitos, surgiu a figura de Henrique Tudor, que era membro de uma outra família, que apoiou os Lancaster e, mesmo em desvantagem numérica, saíram vitoriosos. Conseguiram vencer Ricardo III na Batalha de Bosworth Field em 1485. Em troca desse favor, deram-lhe o trono da Inglaterra. No poder recebeu o título de Henrique VII, finalizando a centralização da monarquia. Muito bem. Vejam aí o famoso Henrique VII da Inglaterra, que governou de 1485 a 1509. O homem que conseguiu centralizar o poder da monarquia inglesa, né? Grande Henrique VII. Bom, agora iremos falar da monarquia francesa. Bom, a monarquia francesa começa com a dinastia Capetinga, que durou de 987 a 1328. Vejamos aqui. O último rei dos francos foi Luís V o Indolente. Depois de sua morte, Hugo Capeto sobe ao trono e com ele iniciou-se a nova dinastia, que para muitos historiadores teve seu apogeu com Filipe IV.
Isso por causa de sua administração no campo político e pela ampliação territorial. Bom, é impossível não falar da dinastia capetinga sem citar o grande cisma do Ocidente. Diferente do Oriente, tá, gente? O rei francês Philippe o Belo, que governou de 1285 a 1314, teve atritos com o Papa Bonifácio VIII, que excomungou a família real francesa por causa de sua desobediência. Depois da morte do Vigário de Cristo, subiu ao trono um pontífice romano-germânico que ficou no poder por pouco tempo. O seu sucessor foi o francês Clemente V, que agradava Filipe IV. Olha que reviravolta, né? Esse novo Papa fez a transferência da sede do Papado de Roma para Avignon, que fica no sul da França, resultando no cativeiro de Avignon, que durou de 1309 a 1378, causando uma confusão nos sacerdotes europeus da época, agora com 2 papas, e também destruiu a famosa Ordem dos Cavaleiros Templários, no ano de 1312. Depois de um processo inquisitório, foram queimados na fogueira Jacques de Molay e outros membros a mando do rei Filipe IV, em 1314, porque eles faziam iniciações secretas e isso era considerado heresia e infidelidade à Igreja. Bom, sobre os Cavaleiros Templários, havia rumores de que eles adoravam Baphomet, né? Um ídolo pagão que, na visão cristã, era uma clara idolatria, né? Mais tarde, na segunda metade do século XIX, o ocultista francês Eliphas Lévy fez um desenho representando Baphomet em sua obra Dogma e Ritual de Alta Magia, né? Daqui a pouco eu mostrarei a imagem para vocês. Aguardem. Bom, no mesmo período, aumentaram as heresias contrárias à Igreja Católica. O conflito teve fim com o Concílio de Constança, de 1414, e o papado somente voltou a ser restabelecido em Roma em 1417, com a eleição do novo Papa, Martinho V. Olha como foi bastante polêmico o cisma do Ocidente. Muito bem. Continuando. Agora vamos falar da dinastia Valois, que durou de 1328 a 1589. Vejamos aqui. A dinastia Valois tem esse nome por causa de Filipe de Valois. Essa dinastia foi poderosa, assim como muitas outras. Os soberanos de maior destaque foram Carlos IX e Henrique III, por consolidar o absolutismo na França. A centralização monárquica de fato se deu antes desses dois últimos reis. Foi durante o governo de Carlos VII que, durante a Guerra dos 100 Anos, consolidou a unificação da França. Bom, e por falar na Guerra dos 100 Anos, vamos falar da Guerra dos 100 Anos, que durou de 1337 a 1453. Um pouquinho mais que 100 anos, né? A causa principal desta guerra era pelo controle de Flandres, atual Bélgica, uma rica região de comércio de tecidos, e pela pretensão do rei Eduardo III da Inglaterra de ser também rei da França. Bom, na primeira fase houve vantagem inglesa, com o rei Eduardo III. Tempos mais tarde, uma recuperação parcial francesa, com o rei Carlos V. Em meio à guerra, ocorreu uma disputa interna pelo poder francês entre duas facções, Armagnacs e Bourguignons. Aproveitando-se disso, a Inglaterra aliou-se aos Bourguignons, que resultou no controle de quase metade da França. Então, a ocupação inglesa em território francês fez despertar um sentimento nacionalista na França. A grande recuperação francesa se deu com Joana d'Arc e o rei Carlos VII,
Ela se ofereceu para ajudar o rei a derrotar os ingleses. Porém, a guerra somente acabou em 1453. Agora vejam aí Carlos VII da França, que governou de 1422 a 1461. O rei que conseguiu unificar de fato a monarquia francesa. Muito bem. Para saber mais, é sempre bom ver isso aqui. Joana d'Arc foi uma simples camponesa que, com a ajuda do arcanjo Miguel, Santa Margarida e Santa Catarina, tornou-se uma grande guerreira e sagrou-se heroína francesa da longa Guerra dos 100 Anos. A mulher que inspirou o espírito nacionalista da França teve um fim trágico. Foi raptada pelos Borguiões para um processo inquisitório injusto. Na época medieval, ter contato com o mundo sobrenatural poderia ser confundido com bruxaria. Partindo desse ponto, tentaram de tudo para condená-la à morte na fogueira, porém sem sucesso. Contudo, o bispo francês, simpatizante dos ingleses, Pierre Cauchon, que viveu de 1371 a 1442, fez o papel de carrasco dela. Ele chefiou o processo e condenou-a para morrer queimada em 30 de maio de 1431. Tempos mais tarde, Pierre Cauchon foi excomungado depois de uma revisão feita pelo Papa Calixto III, que governou de 1455 a 1458, reconhecendo a inocência dela em 1456. Olha que interessante isso aqui, né? Na era napoleônica, foi declarada como um símbolo nacional da França. Foi beatificada em 1909 e canonizada em 1920 pela Igreja Católica Romana, sendo Santa Joana d'Arc. Olha que interessante, né? A história de Joana d'Arc. Vejam aí a representação de Joana d'Arc, que viveu uma vida curta, né? De 1412 a 1431. Apenas com 19 anos, ela foi queimada na fogueira, né? Injustamente. Bom, agora iremos falar do caso das monarquias ibéricas. As monarquias portuguesa e espanhola se formaram no contexto das lutas dos cristãos contra os árabes muçulmanos na Península Ibérica, com as chamadas Guerras de Reconquista Cristã, com aquele espírito cruzadista ainda, né? Muito bem. Primeiro vamos começar com Portugal. Bom, tudo iniciou com a dinastia de Borgonha, que durou de 1139 a 1383. Vejamos aqui. No século XI, o nobre guerreiro Henrique de Borgonha entrou em luta contra os árabes muçulmanos e, como recompensa, recebeu do Reino de Leão e Castela o condado portucalense. Seu filho Afonso Henriques continuou a luta contra os árabes. Fortalecido por vitórias seguidas, rompeu com o Reino de Leão e Castela em 1139 e proclamou a independência do condado portucalense, que passou a se chamar Reino de Portugal. Olha que interessante, né? Os reis dessa dinastia continuaram engajados nas lutas de reconquista e, em 1249, conseguiram incorporar o Algarve na região sul junto a Dom Afonso IV. Bom, com o passar do tempo, ocorreu uma crise de sucessão ao trono, e esse período ficou conhecido como o período interregno, que durou de 1383 a 1385. Vejamos aqui o que aconteceu. O rei português Dom Fernando I morreu no ano de 1383. Aproveitando-se disso, o rei de Leão e Castela tentou usurpar o trono português.
Porém, o povo liderado pela burguesia venceu os castelhanos na famosa Revolução de Avis, que colocou João de Avis no poder. Sagrou-se rei com o título de Dom João de Avis. E por falar em Dom João de Avis, vamos falar da dinastia que recebeu seu nome, né? Dinastia de Avis, que durou de 1385 a 1580. A dinastia Avis começou quando João de Avis recebeu o título de Dom João I de Portugal. Retribuindo a ajuda que recebeu, os reis da dinastia Avis deram apoio ao comércio e à navegação, principais negócios da burguesia portuguesa na época. Vejam aí Dom João I de Portugal, que governou de 1385 a 1433. Muito bem. Agora vamos falar do caso da Espanha. Bom, diferentemente de Portugal, que teve que iniciar uma revolução, para até então formar uma nova dinastia, no caso espanhol, a dinastia já existia. O nome dela é Dinastia Trastámara, do espanhol Dinastia Trastámara, que durou de 1369 a 1516. Vejamos aqui. Depois dos vizinhos portugueses, os espanhóis somaram forças. Ocorreu o casamento entre os reis católicos, Fernando de Aragão e Isabel de Castela, em 1469, que se casaram na intenção de unir suas terras e seus esforços no combate aos árabes. O inquisidor-geral Tomás de Torquemada é conhecido por sua campanha contra judeus e muçulmanos na Espanha. Tomás de Torquemada era implacável com os descendentes dos semitas, que, aliás, eu já falei deles aqui no canal. Muito bem. Em 1492, os exércitos de Fernando II e Isabel I ampliaram seu território reconquistando Granada, o último reduto árabe na Península Ibérica. Nascia assim o Reino de Espanha. No mesmo ano, os reis católicos patrocinaram a primeira viagem do genovês Cristóvão Colombo às Índias, mas acabaram descobrindo um novo continente, a América, fortalecendo o seu comércio marítimo. Sobre a descoberta de Cristóvão Colombo, eu somente vou falar na aula de Idade Moderna, no contexto das grandes navegações. Aguardem. Muito bem. Vejam aí os reis católicos, Dom Fernando II, que governou de 1475 a 1504, e Dona Isabel I, que governou de 1474 a 1504, de Espanha. Muito bem. Agora iremos falar das grandes crises do período medieval. A decadência do feudalismo. O século XIV foi marcado por crises de fome, guerra e epidemias e rebeliões contra a ordem feudal e católica. Declínio da produção agrícola. A ocupação de terras pouco férteis, o mau uso do solo, a falta de técnicas agrícolas e o clima adverso tornaram as produções agrícolas do século XIV bem baixas. O comércio nas cidades entra em colapso, a fome espalha-se. Peste negra. Debilitada pela fome, a população europeia virou vítima da grande epidemia de peste bubônica, conhecida como peste negra. Calcula-se que 1/3 da população morreu. Acreditava-se que as causas da peste seriam sinais da ira divina, preconizando o fim do mundo. Isso mesmo, A explicação para a peste negra era religiosa, A Grande Fome.
A Grande Fome foi consequência direta da peste negra. Uma fome alastrou-se rapidamente na Europa e durante o século XIV também houve uma baixa na produção agrícola. Os camponeses não tiveram outra saída senão praticar o infanticídio e canibalismo. Sintam o impacto do século XIV. Não é à toa que ele ficou conhecido como o século maldito. E era mesmo, né? Agora vamos falar das revoltas camponesas. O aumento da população agrícola civil, aliado à baixa produção agrícola, estimulou o surgimento de manifestações contrárias à ordem feudal. As revoltas mais conhecidas foram as de Jacquerie, na França, e a de Wat Tyler, na Inglaterra. Muito bem. Agora observem bem essa imagem. A dança da morte demonstrava a situação da Europa, que passava infortúnios que dizimaram a população no século XIV. Realmente essa imagem é muito assustadora, né, gente? Porém, refletia a realidade. E o Baphomet, né? Baphomet, na visão do escritor francês, ele faz Lévy. Essa é a representação mais famosa do ídolo pagão, né? Essa imagem é do século XIX, né? E as autoridades católicas diziam ter relação com os cavaleiros templários, como eu já falei para vocês, né? Muito bem. Então foi isso. Hoje encerramos o longo período medieval. Hoje abordamos o crescimento urbano, formação das monarquias nacionais e as grandes crises da era medieval. Muito obrigado, valeu e falou!